O Jornal da Manhã na Jovem Pan News Fortaleza, o presidente nacional da Associação de Magistrados, Frederico Mendes Júnior, a quem eu dou meu bom dia e agradeço desde já a sua presença. Muito grata. Bom dia, eu que agradeço, Carla, a oportunidade de estar aqui e bater um papo com vocês sobre o judiciário brasileiro. Vamos falar um pouquinho desse judiciário que se informatizou, a tecnologia já acelerou alguns processos, mas ainda tem muito que avançar, não é, doutor? A pandemia foi uma experiência interessante, uma tragédia que sem vencedores, todo mundo só perdeu com isso, mas que trouxe alguns novos horizontes, algumas novas práticas que a gente não tinha. Então, nós tínhamos assim no judiciário, alguns lugares o processo era eletrônico, em outros lugares era aquele processo de papel, como era 100 anos atrás. Hoje se tornou praticamente tudo eletrônico. Então não se entra com uma nova ação, com uma nova reclamação no país, a não ser por meio eletrônico. Isso acaba acelerando o processo, diminuindo o tempo de duração do processo, o que é um benefício para o cidadão. Ao mesmo tempo, você tem mais compartilhamento de informação. Quer dizer, o processo ele acaba tendo uma publicidade muito maior, alcançando as pessoas de forma mais fácil, o que para a gente é muito importante, né? Todas as nossas decisões, elas são recorríveis. Então, não tem uma decisão nossa que não possa ter um recurso, que a pessoa não possa ficar insatisfeita e tentar modificar. E a publicidade, ela acaba tendo um papel importante nisso. Então, se de toda essa tragédia humana que aconteceu há poucos anos com a gente, se dá para se tirar alguma coisa boa, foi isso, do emprego da tecnologia, de compreender que é possível que o trabalhador, na iniciativa privada ou no serviço público, da sua casa, em home office, às vezes ele produz tanto quanto se estivesse na repartição pública ou no lugar físico do comércio. São dados novos, né, que nós não tínhamos antes e que agora a gente conhece. Agora, o senhor como presidente nacional da Associação dos Magistrados, o senhor se afasta dos tribunais ou continua conciliando as duas coisas? Não dá. A nossa associação ela é nacional e você acaba visitando sempre todos os estados brasileiros, não só as capitais, mas o interior do estado. E é justamente por isso que eu queria perguntar para o senhor. O senhor tinha uma média de quantos casos, de quantos processos para analisar por mês? E aí, eu quero, com essa pergunta, saber da sobrecarga que já afeta os próprios magistrados com a quantidade de processos que o Brasil tem. É interessante que os sistemas judiciais são diferentes no mundo, mas no Brasil nós temos um acesso ao judiciário muito ampliado. Então, esses dias houve uma decisão se o colarinho do chopp compunha o chopp ou não. E talvez o Brasil é o único lugar na face da terra onde um juiz, ou um desembargador, ou um ministro vai ter que dizer que o colarinho do chopp faz parte do chopp, decidir se isso faz parte ou não. E então você tem um acesso muito amplo. Uma demanda como essa, ela jamais chegaria ao judiciário nos Estados Unidos. Mas ela não tem um juizado de pequenas causas que isso poderia ser resolvido lá? Esse é o juizado especial, né? Ele é reservado para essas causas menores, mas ele acabou se tornando um grande juizado de consumo, relações de consumo. Nós temos no Brasil hoje milhões, não são milhares, não são dezenas, são milhões de ações que envolvem telefonia, instituições financeiras, companhias aéreas ou de transporte, e toda essa demanda de consumidor acaba indo para os juizados, ou as demandas previdenciárias, e embora o INSS seja a nossa previdência, seja um distribuidor de riqueza, seja um lugar que alcança muitas pessoas, acaba não dando conta, e muito disso desemboca no judiciário. Aquela pessoa que não teve a sua aposentadoria reconhecida, seu benefício reconhecido. Quem está precisando de um leito de UTI. De um leito de UTI. Isso tem muito, né? A gente teve uma judicialização muito grande da vida, né, nos últimos anos. E tudo se discute no judiciário e é fruto desse acesso, né? Desse acesso praticamente ilimitado. Então, antigamente você tinha ali 2 vizinhos ou um parente que se desentendia por um assunto
e se resolviam ali, conversando, dialogando. Esses dias houve um julgamento de 2 irmãos. Um irmão comprou pela internet uma blusa, um moletom. O moletom chegou na casa dele, ele não estava, o outro irmão pegou o moletom e vestiu. Isso foi levado a um juiz para ele decidir de quem que era o moletom, ou se o irmão podia utilizar ou não. Então, para se ver como as portas do judiciário se abriram e como nós recebemos ano passado, 2022, mais de 30 milhões de novas ações. E temos no judiciário 80 milhões de novas ações tramitando. Isso é muito para a nossa população, né? Se você contar que cada processo tem 2 partes, tem um autor e um réu, um requerente ou um requerido, é como se quase todo brasileiro estivesse discutindo alguma coisa no judiciário. O senhor poderia falar um pouquinho do relatório de justiça em números, né, esse balanço positivo que teve do acesso à justiça das pessoas? Esse relatório, ele é feito anualmente, é um levantamento de dados do judiciário no Brasil inteiro. Ele tenta traçar um panorama, um mapa, para que a gente consiga visualizar o judiciário, o desempenho do judiciário, quanto o judiciário custa para o cidadão brasileiro, quanto cada processo custa para o cidadão brasileiro, quanto tempo se demora para julgar um processo e quais as principais causas, né? 2022 houve um boom de ações. Então, se pega de 2009 para cá, 2022 foi um salto, foi o maior número. Nós tivemos um acréscimo de mais de 3 milhões de processos, a mais do que no ano anterior. Isso tudo também por conta desse período de paralisação, de pandemia, e essa demanda teria ficado represada. Não que ela não existia, ela existiu, as pessoas continuaram brigando, violência doméstica explodiu nas residências, essa coisa das pessoas permanecerem mais em casa, né? E a ponto de nós temos aí uma endemia de violência doméstica, um negócio absurdo e que tem que ser resolvido logo. E esse relatório, ele nos permite ver isso, quanto se investe no judiciário, onde se investe mais e onde se investe menos. A Justiça dos Estados, como aqui no Fórum aqui de Fortaleza, ou no Tribunal de Justiça de Fortaleza, ela responde por mais de 70% dos processos brasileiros. Os outros 28% ficam divididos entre Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. Pois não. Eu tenho que fazer um rápido intervalo, porque a gente está no momento do Sincronicidade. É um momento em que todas as emissoras de rádio do Grupo Cidade de Comunicação ficam conectadas na mais importante ação de mídia do estado do Ceará. Poxa, é o momento vida. do Sincronicidade. Vamos acompanhar. Vamos sim. Atenção, emissoras do Grupo Cidade de Comunicação, para mais um Sincronicidade. Égua, macho. É um perigo andar numa velocidade dessas em tempo de causar um acidente. Pelo amor de Deus, meu filho, tenha atenção com os pedestres. Sabe por quê? Porque quando você desce da moto, você é um pedestre. Quando você sai do seu carro, você é um pedestre. E quando você transita pelas ruas e calçadas, então, é um pedestre também. Por mais aperreado que você esteja, sempre respeite a sinalização indicada, os limites de velocidade e dê a preferência ao pedestre. Campanha Trânsito Ideal. Apoio Uber e Observatório Nacional de Segurança Viária. No trânsito, escolha a vida. Você ouviu Sincronicidade, uma ação integrada de todos os veículos de comunicação do Grupo Cidade. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi. Abra sua conta com a gente. Sonhe grande e pague pequeno com os consórcios. 8 horas e 52 minutos. Repita. 8h52 e a gente continua aqui com o presidente da Associação de Magistrados
Frederico Mendes Júnior, e junto com ele, a gente está aqui, quem está me acompanhando aqui, ó, Erci Alencar, que é presidente da Associação Cearense de Magistrados, que há algum tempo já veio aqui, doutor Frederico, e nos contou dos problemas financeiros do judiciário. E nós cearenses, continuamos ali no finalzinho, como disse Erci, na rabeira, né, das finanças, para tentar dar esse apoio, porque se a população busca a justiça, ela tem que dar uma resposta. E sem dinheiro não tem como. Nós temos necessidades humanas ilimitadas para recursos limitados, nos estados, na União, em todos os lugares. E você tem orçamentos diferentes. Nesse relatório é feita uma conta do orçamento per capita. Quanto se gasta por cidadão em cada estado. E o Ceará é um dos estados que menos investe no judiciário, na justiça. Isso é importante para quê? É importante para a magistratura, é importante para a administração dos tribunais, mas é importante para a população que é destinatária desse serviço público, para que ele tenha as pessoas adequadamente colocadas ali em seus postos, para que ele vá ao fórum com segurança. Eu imagino que aqui no Ceará, como o restante do Brasil, você tenha fóruns aqui no interior que sequer tem segurança, que sequer tem um detetor de metal. Esse conhece muito bem não essa situação. Olha só, a AMB fez uma pesquisa com a Federação Latino-Americana de Magistrados, 11 países. O juiz brasileiro, ele é o segundo mais ameaçado da América Latina. Fica só atrás do juiz da Bolívia. E esse dado é um dado preocupante, porque o sujeito não pode ir ao parque caminhar, não pode ir ao supermercado, não pode ir à igreja, nem ele e nem a sua família ficam ali prisioneiras. E isso você resolve também com investimento. Então há necessidade desse recurso para o judiciário. Doutor Frederico, o senhor vem a Fortaleza para conversar com outros magistrados e circular pelo país, né? Pode ser que a gente consiga mudar isso no futuro próximo, né? Vamos trabalhando, né? Acho que a gente só constrói as coisas com muito diálogo, com muita conversa, e as soluções vêm sempre de uma construção consensual. E é para isso que nós estamos aqui, para bater papo com a magistratura cearense, com a Associação dos Magistrados do Ceará, com a administração do Tribunal de Justiça e com a população cearense. Estamos à completa disposição, Carla. O senhor vai se encontrar com a Associação dos Magistrados do Ceará, cearense, né? Hoje? Agora, no início da tarde, a partir das 14 horas, temos uma reunião com hora para começar e sem hora para terminar. Então, eu espero que ela seja bem produtiva e que o senhor volte aqui a Fortaleza, trazendo também novidades e inovações, questões que possam acelerar, tornar mais célere a nossa justiça brasileira. Esse é um desafio. Muito obrigado, viu? Muito grata. Muito grato. Eu que agradeço. Obrigado. 8 horas e 55 minutos. A gente vai rapidinho para o intervalo.